Então, só fazendo uma retrospectiva aí, né, desse material que nós temos, né? A gente está trazendo um pouco de matemática para vocês aqui. E uma coisa que, no meu ponto de vista, mesmo enquanto aluno e também enquanto professor, são coisas que são importantíssimas. São instrumentos matemáticos que são importantíssimos para a gente poder resolver problemas de eletromagnetismo, né? A partir da ideia de que a simetria, ou a maior parte dos problemas, tem simetria que não é retangular. Então, quando isso acontece, é um choque para nós, né? Saber por que eu estou integrando isso aqui, por que eu estou integrando, eu tenho que integrar aquilo e não tenho que integrar aquilo outro. Então, a gente resolveu fazer esse material, construir esse material, que é a ideia do sistema de coordenadas, e juntar aqui com a parte de introdução à álgebra vetorial, para a gente dar esse pontapé inicial também aí nos fundamentos. Ok? Então, a gente já viu, né? Falamos de operações vetoriais, falamos de vetor, falamos das operações, dos métodos geométricos, né? Tem a linha poligonal. Eu não sei se vocês já viram em alguns exemplos, e também naqueles problemas que a gente resolve. Olha, gente, tem diferença entre problema e exemplo, né? Não sei se vocês sabem qual é a diferença, mas eu posso adiantar para vocês aqui. Um problema é algo que a gente vai resolver e que vai ficar ali pronto, tá? Por exemplo, um exemplo, né? O vetor campo elétrico a uma distância R de um fio infinito, carregado, olha só, carregado com uma densidade uniforme de carga, tá certo? Então, é lambda sobre 2 πr vezes um unitário lá, que é o R chapéu, né? Ou o Rho chapéu, a gente vai já fazer essa diferença aqui entre um e outro. Na verdade, é a mesma coisa, não existe diferença. Então, esse é um problema que está resolvido, tá bom? Então, se tiver uma questão lá na lista de vocês, que você vai precisar utilizar essa equação, já pega direto, não precisa fazer tudo que foi feito para poder chegar lá. Então, isso daí não é um exercício, isso é um problema. Então, eu resolvo o problema lá do dipolo elétrico, tá? Do fio infinito, do anel, do disco e da casca esférica. Então, são problemas resolvidos. E, acima de tudo, são problemas que resolvem, né, indiretamente outras situações lá adiante, como o caso do disco, por exemplo, né? O caso do disco, quando eu aproximo muito o ponto onde eu quero determinar o vetor campo elétrico, eu vou encontrar um campo elétrico uniforme, né? Ele está muito próximo. Ou seja, não vai depender da distância. Então, vejam, são situações, são problemas que eu resolvo, né? Lá, o que está na lista são exercícios, né? Que a gente tem lá para resolver. Aqui e acolá tem um probleminha que a gente pede para demonstrar tal equação, mas, a priori, são exercícios. Então, esses que envolvem, e a gente faz questão de resolver, dando alguns passos matemáticos que são importantes, né? E isso faz com que a nossa habilidade na solução dos exercícios, ela aumente. Então, a ideia é essa, tá? Resolver esses problemas e saber como é a passagem, né? Nos livros tradicionais, eles dão passos, né, mais largos na solução, né? Então, eles só fazem dizer lá o que vão fazer e pula um bocado de conta, né? A gente não pulou conta, né? A gente pulou, assim, uma álgebrazinha fácil de resolver, mas a gente não pulou conta, ok? Então, eu acredito que esse seja um aspecto bom do material, do meu ponto de vista. Certo? Então, a gente viu que trabalhar com método geométrico é muito complexo, porque muitas vezes, quando eu até falei com o Anderson, né? Olha aqui, Anderson, como é que eu resolveria isso aqui geometricamente? Ia me dar muito trabalho, né? Aquele último exemplo
que a gente viu, né? Então, existia-se uma necessidade... Professor? Falando. É porque eu costumei muito trabalhar com método geométrico, porque eu trabalhei com programação em 3 dimensões. Inclusive, a relação das coordenadas retangulares, que eu ia até comentar com o senhor, que existem as coordenadas homogêneas, que a gente trabalha dentro da computação gráfica, né? Elas também são coordenadas retangulares, assim como as cartesianas, né? E elas interpolam espaços de 2 dimensões dentro de um espaço de 3 dimensões dentro de um espaço de 2 dimensões, né? E aí a gente, às vezes, acaba confundindo também, porque quando trabalha só com coordenadas retangular, aí a gente diferencia, né, as coordenadas cartesianas das coordenadas homogêneas, né? Exatamente para não gerar essa confusão, né? Aí Entendi. eu gosto muito de trabalhar com método geométrico. Certo. E se a gente for trabalhar, como tu falaste, né, usando a ideia computacional, a gente vai resolver, obviamente, né, sem problema, vai demonstrar, é muito mais bonito isso, não tenho nem dúvida, né? Mas muitas vezes as pessoas não têm essa habilidade. E o que nos sobra é a conta, né? Então, eu expliquei aqui, É verdade, é verdade. eu expliquei aqui por que fica positivo, né? Isso na aula passada, os casos particulares. E eu confesso a vocês, né, que quando eu coloquei isso daqui, eu achei, poxa, isso aqui está muito trivial, né? Essa galera já sabe, tudo mais. Mas a discussão que está por trás disso, eu acho que é relevante em função do próprio levantamento que a gente fez agora, né? Então, é sempre bom. Se o nosso objetivo é fazer o resgate, então, eu acredito que esse nível não é tão trivial, né? Eu demonstrei que é o trinômio do quadrado perfeito. É sempre bom a gente estar utilizando dessas propriedades matemáticas, algébricas, né? Especificamente falando, que é para dizer que isso tem uma aplicação lá para o menino, né? Que ele não está vendo aquilo lá em matemática só por ver. Né? Eu vejo assim um olhar assim de satisfação. Poxa, eu aprendi isso aqui lá e agora eu estou vendo aqui uma aplicação. Né? Isso nas minhas aulas lá do ensino integrado, que foi o que o Limonta falou aí. É a decomposição em componentes ortogonais, é o passo, né? Foi o passo, quer dizer, para a gente transformar essa ideia geométrica em ideia analítica, que eu chamo de analítico vetorial. Né? Então, eu tenho aqui as componentes, que pode ser escrito, é fundamental isso aqui, né? O vetor unitário. Né? O vetor unitário, se você for ver lá na álgebra, o vetor unitário é definido dividindo o vetor pelo módulo dele. Eu falei isso na aula passada. Mas eu entendo que a importância do vetor unitário ela é um pouco ofuscada nesse momento. Agora, quando você lança uma conclusão dessa natureza, todo e qualquer vetor pode ser escrito, eu estou pensando já lá nas coordenadas cilíndricas e esféricas. Todo vetor é escrito pelo produto do módulo dele pelo unitário. Isso daí é muito forte, gente. É muito importante. Tá certo? Então, por isso que as definições... Você pode ver a minha definição lá de vetor campo elétrico. Ela não é uma definição explícita. Ela é uma definição implícita. Porque aquela definição, ela matematicamente, ela vai me dizer quem é quem na história do campeonato. Né? Que a força elétrica é o produto da carga pelo vetor campo elétrico, diferente do vetor campo elétrico, é a força elétrica dividida pela carga. Tem pesos diferentes, porque a gente sabe que o vetor campo elétrico não depende da carga de prova. E quando você apresenta dessa forma, você cria no seu instinto uma ideia de dependência. E aí isso cria uma dificuldade mais lá na frente. Tudo isso são conclusões que a gente chega, né, para demonstrar que, para nós que somos professores de física, isso aqui é um mero, né, uma mera formalidade. Mas para o aluno, isso não é uma formalidade, não. Isso é importante, que ele entenda dessa forma. Quer ver um exemplo legal sobre isso? Eu já começo a adiantar, né? Começo a dar spoiler aqui das aulas, né?
a definição de densidade de corrente elétrica. A definição de densidade de corrente elétrica, a forma como é feita na maioria dos livros, não é uma forma legal. Tá certo? Por quê? Porque a densidade de corrente elétrica ela é um vetor. Então, ela tem que aparecer na sua primeira definição como um vetor. Tá certo? Agora, como definir ela de forma explícita? Não dá para definir. Ou é DI igual a J escalar DA, ou o I é a integral de J escalar DA. Não tem jeito, desculpa, de definir a densidade de corrente de uma outra forma. Senão ela vai perder tudo que ela é nesse momento importante da definição. Então, são coisas que eu venho percebendo que são importantes da gente entender a forma como elas vão acontecendo. E que, às vezes, a matemática ela fica tão sem vida, né? Quando a gente usa a matemática pela própria matemática na física, fica sem a vida. E a gente precisa estar demonstrando que tem, né, a importância que é da grandeza naquele momento e daquela forma como ela precisa ser definida. Né? Tudo isso são conclusões que a gente vem trabalhando no decorrer desses anos, né, que a gente vem adquirindo aí essa experiência. Então, do meu ponto de vista, né, aqui essa parte de decomposição em componentes ortogonais, ela é o grande passo com a ideia do vetor unitário para a gente trabalhar analiticamente, né, os vetores, e a partir daí a gente faz conta de todo jeito, e no final nós vamos ter um resultado. Essa é a ideia da lei de Coulomb para o cálculo do vetor campo elétrico, é a ideia da lei de Biot-Savart para o cálculo do vetor campo magnético ou vetor indução magnética. Tá bom? Essa que é a ideia que a gente precisa construir. E entender que essas forças aí, elas são idênticas, elas são muito parecidas. Não seriam idênticas, né? Elas têm muito, elas se parecem bastante. E é mais uma discussão que a gente faz a partir das fontes. Né? O que seria uma fonte de campo magnético? A priori, é a corrente elétrica. Mas como é ela sozinha ou não? Né? Então, a gente tem que entender. Quando a gente chegar lá em campo magnético, a gente tem uma proposta de entendimento, para que a gente possa fazer um estudo mais ou menos paralelo com o que a gente vê aqui na eletrostática. A minha ideia é essa, lá na magnetostática. A gente vai fazer esse estudo comparativo aí, porque tem tudo a ver, tá bom? Eu sei que tem tudo a ver, porque como eu trabalho com materiais, e lá com materiais, a gente copia muita coisa lá do magnetismo para a eletricidade. Né? Como eu falei para vocês, a ideia das linhas de força, quem pensou a primeira vez de linha de força foi o Faraday, mas era de campo magnético, e se copiou para o campo elétrico. Tudo bem, mas que é uma ideia que se encaixa, ou seja, eles são muito parecidos, essa ideia. Tá? Então, a gente vai tocar lá na frente quando nós chegarmos. E aqui, né, continua ainda em coordenadas retangulares. Né? O importante aqui, de antemão, né? Aqui o exemplo, né? O importante aqui de antemão é nós sabermos, e eu faço esse comentário quando discuto lá as coordenadas, né? O sistema de coordenadas, quando eu vou para a dinâmica do processo. Né? Quando eu vou para a dinâmica, que eu vou fazer uma derivada, que eu vou fazer uma integração, o que acontece com esses unitários, no caso do sistema de coordenadas retangulares? O que acontece com esses unitários? Esses unitários são constantes. Tá certo? Então, no que o Alberto falou, é o seguinte, gente. É o seguinte, né? Quando eu vou estudar sistema de velocidade relativa, né, eu trabalho dois sistemas de coordenadas, o sistema sem linha e o sistema com linha. Né? Mas ainda assim, o I, o J e o K, porque os vetores eles podem trasladar, né,
Os vetores podem trasladar sem nenhum problema, né? O importante é eles não mudarem nem em direção e nem em sentido. O módulo é unitário e vai ser sempre 1, né? Então, esse é o diferencial daqueles lá dos outros sistemas de coordenadas, certo? Esse é o diferencial. Então, é por isso que o que eu quero que vocês entendam nesse momento. Quando eu tiver que integrar, né, vetores que aparecem, esses vetores aí do sistema de coordenadas unitários, do sistema de coordenadas retangulares, IJK, eles saem tanto da integral, porque são constantes, como também das derivadas. Tá bom? Os demais, que vão vir depois, né, a gente não vai, a gente tem que integrar. Tá bom? E aí, a matemática, para mim, ela é fundamental em coisas, né, que são importantíssimas para a gente resolver problema, né? E a gente vai chegar lá quando a gente vai voltar a falar disso quando a gente chegar lá, melhor assim. Tá? Obrigado aí, Limonta, pela contribuição. Então, Pineta, tu vai ensinar para a gente esses teus slides? daqui a pouco eu vou disponibilizar. Perfeito, perfeito. Olha, e Alberto, eu gostaria que, e para os demais, né, do fundo do meu coração, eu estou dizendo isso sem demagogia nenhuma, né? O que é que nós somos? Nós somos colegas, né? Nós somos colegas. Eu estou aqui com uma responsabilidade, né, de tentar fazer um resgate aí de alguma coisa que vocês esqueceram, que tá, na minha cabeça está bem mais, né, lembrada e tudo mais, né? Mas a gente é colega, tá bom? É por isso que eu, de maneira nenhuma, de antemão, né, de todo o meu coração, mas no meu penso em prejudicar ninguém, absolutamente ninguém. Por quê? Eu parto desse princípio, que aqui a quem está se ajudando. Então, tanto para o Alberto como para os demais colegas, se precisarem do material, né, o material está aí, eu estou disponibilizando, vocês podem usar sem problema nenhum. Se precisar, em uma outra situação, eu tenho também material que eu estou construindo junto com o André, que está aí. O André também está aí, viu, Limonta? Tem um André aí, que não é o André Braga, é o André, que é o meu aluno, que está fazendo ainda o 3º semestre, mas ele é o nosso parceiro lá em Física 1. Eu também estou construindo esse material de Física 1 dentro dessa nova visão, dentro dessa nova perspectiva, se vocês precisarem. E o próximo que eu vou fazer é de oscilações e termodinâmica, já voltando mais para o lado da estatística. Como eu já sei que vocês vão ver estatística, né, mecânica estatística, no próximo semestre, eu posso pegar essa parte aí de termodinâmica, que já envolve a estatística. Eu fiz um trabalhinho legal, que a gente construiu, a gente já pode disponibilizar para vocês também, para que não seja tão dificultoso, complexo, quando vocês estiverem lá. Eu sei que tem pessoas que já manjam logo direto e tudo mais, mas eu sei também que tem outros que têm dificuldade, que é o natural dos nossos alunos lá na sala de aula, né? Então, aqui, que a gente encare isso como um colega, né? Nós somos colegas e que a gente vai, sim, a gente pode contribuir, a gente pode dar ajuda, né, para vocês nessa questão do material, sem nenhum problema, tá bom? Queria só abrir esse parênteses aí, que é importantíssimo para a gente. Então, está aqui o exemplo, né, que foi aqui que eu parei semana passada, não foi o Anderson, né, que eu perguntei, olha aí, Anderson, são 3 forças, né? Então, eu teria que escrever essas 3 forças aí no sistema de coordenadas retangulares, né, para depois ir fazendo aquele método geométrico. Então, eu sei que realmente dá trabalho, né? Então, F1, 5i menos 2j mais 3k. Aí eu digo lá, eu vou fazer isso mesmo, tá? Me perdoe, mas eu digo lá que elas estão no SI. Viu, gente? Então, já estou fazendo isso pautado já no levantamento que a gente fez no início aqui, tá? Então, me perdoe, né, o nível que eu estou fazendo, mas eu faço questão, né? O que significa essa força F1 estar no SI? Fale para mim aí, pode falar para mim.
implantada em newtons, né? Exatamente. Mas quem é que está em Newton? E o módulo da força. O módulo da força, o módulo fora. É porque não faz sentido, né, a gente dizer que a força em si ela está em Newton, né? Então, quem é Newton aí nessa história? O 5 é 5 newtons, o 2 são 2 newtons, o 3 são 3 newtons, tá bom? Então, essa que é a ideia quando a gente fala que está no SI, é dizer, né, que esses módulos, ao longo de cada uma dos eixos, x, y, z, por exemplo, coordenadas retangulares, eles são dados em Newton, tá bom? Isso que é a ideia. Por isso que eu pedi desculpa aí, né, para quem já está acostumado a trabalhar dessa forma, mas eu faço questão de dar essa parada, né, em função mesmo do próprio levantamento que a gente fez, tá? Então me perdoe lá se eu fui assim muito o nível, né, que eu usei agora, mas me perdoe, tá? Eu peço perdão por isso. Então, determine, olha só aqui, uma coisa que a gente tem trabalhado bastante. Determine a força resultante e a sua intensidade. Qual a diferença? É que a força, ela tem que aparecer, né, tem que estar lá demonstrada vetorialmente, que é pelo fato dela ser uma grandeza vetorial. Então, essa é a força resultante, né? E a sua intensidade, que seria o módulo, como bem falou agora brilhantemente aí o Anderson, né? Ou a intensidade. Perfeito, né? Então, agora eu vou aplicar o método analítico, que é, na verdade, somar, né? Por quê? Porque, segundo Newton, e aí eu garanto para vocês, eu conversava com meus orientandos, né? Eu escrevi, inclusive, lá, se eu não me engano, é o corolário 1, né? Lá do Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então, só para a gente ter uma ideia da transposição didática aqui. Então, como eu coloquei na apostila, lá o corolário 1, né? Eu copiei da onde? De lá do Princípio. Eu peguei de lá do Princípio. Fiz uma análise do que o Newton quis dizer com aquilo lá e coloquei na apostila. É a primeira transposição didática. E agora eu estou falando para vocês aqui, é a segunda transposição didática, ou a transposição didática interna. Porque o conhecimento surgiu lá na fonte. Segundo Chevela, ele tem que vir lá da fonte, lá onde ele nasceu. Tá bom? Então, segundo Isaac Newton, lá do corolário 1, né, ele diz que se tiver mais de uma força, e isso deu uma confusão, como eu já falei para vocês, né, porque o pessoal usava isso para estática, mas como é que o Newton poderia explicar isso na dinâmica, no movimento, né? Aí isso deu um gás, deu uma briga muito grande. Mas ele disse que ele vai fazer isso por conta, sabe de quem? Da quantidade de movimento, né? No momento linear. Isso ele pode fazer dessa forma. Então, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Na época de Newton, já se conhecia o cálculo, ele já conhecia o cálculo vetorial? Já tinha essa noção? Não. Eram entidades vetoriais só. Chamava-se entidade vetorial. Então, eles representavam, porque essa construção ela vem ao longo do tempo, né? Mas a ideia, como se tem hoje, né, da álgebra vetorial, não. Né? Então, ela vem dando passos. Tanto é que a linha poligonal, ela vem depois. É algo que vai ser resultante disso, né? A linha poligonal. Não, mas era conhecido naquele tempo lá, mas na estática, tá? O método do paralelogramo. Isso deu uma confusão muito grande, né? Eu estou lendo, agora só que o livro está em inglês, a gente tem que ir devagar, eu até dei uma parada para poder fazer outras coisas. Então, é bom a gente pesquisar, eu acho que é interessante a gente trazer essas ideias para a gente poder construir a coisa, né? Então, isso daqui aí, o que é que o Newton diz lá? Ele diz só que para duas forças, aplica a regra do paralelogramo. Mas quando ele vai aplicar isso para a ideia da força gravitacional, para provar a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, cara, ele usa isso assim, brincando de pira, sabe? E aí que vai entrar aquela confusão. Porque o paralelograma, eu só posso fazer de duas em duas, né? E ele vai fazendo um bocado. Aí ele aplica o método das fluxões,
que são os primórdios do cálculo diferencial integral para poder chegar na lei das áreas de Kepler. Então, isso é muito lindo, eu acho muito legal, mas a gente tem que ter esse olhar. Repara aí, ó. O Newton disse lá que a força resultante é dada pela soma vetorial das forças que estão atuando no corpo? Não, não disse. Ele não disse isso. Você pode buscar lá. O que ele fala é que se tiver mais de uma força, eu uso a regra do paralelogramo. Então, como a regra do paralelogramo é usada para somar vetores, qual é a conclusão que a gente chega? É esse processo, viu, Anderson? Eu entendo, né, que é esse processo que a gente tem que fazer essa análise para poder trazer para cá para um nível de entendimento mais tranquilo, que é a transposição didática, no caso, uma transposição didática externa. Está lá na apostila isso escrito. Certo? E, por coincidência, eu acabei colocando lá, né, mas serviu de exemplo. Tá certo? Tá. E chego nessa conclusão que eu posso... Agora, como eu sei somar vetores sem precisar usar o método geométrico, eu uso, né, indiretamente, né? O método analítico é o que eu vou fazer. Está aqui, ó. Como a força resultante é dada pela soma vetorial das forças, segundo Newton, baseado lá no corolário 1, eu posso escrever, né, a soma vetorial. Entendeu? Então, isso é o que a gente chama de transposição didática, segundo Chevela. Iver Chevela, de 1991. Eu tenho um livro, né? Acho que você encontra aí na internet. Eu tenho, mas só que está em espanhol. Eu até prometi para o Sebastião, para o Roberto, né? Que eu encontrei um livro para o Antônio Marcelo, que são meus orientantes. Eu tenho esse livro, né? Só que está em espanhol. Então, quem dominar espanhol vai brincar de pira aí. Ok? E Palheta, sabe o que eu estava me lembrando agora, Palheta? Rapidamente. Maxwell, ele não conhecia também, não tinha o cálculo vetorial, a análise vetorial desenvolvida como conhecemos hoje. Se eu não me engano, eles trabalhavam com quartenhos. Cara, eu fico pensando a trabalheira que ele teve para escrever essa parte do eletromagnetismo. Com certeza. Beleza. Então, olha só. Então, bora somar. Olha só, gente. Se eu somar aqui, ó, vamos fazer aqui a sominha. Deixa eu colocar aqui, toda vez eu esqueço. E toda vez eu falo que eu esqueço. O laser, né? O apontador laser. Então, aqui, ó, 5i, me desculpe mais uma vez aí, né? 5i com mais 2i com mais i, dá 8i, certo? Agora, menos 2j com menos j com mais 0, dá menos 3j. 3K com mais 0K com mais 2K, 5K. Tá certo? É uma soma tranquila, né? Que a gente faz e nós obtivemos com isso a força resultante. Tá? Então, no SI, quer dizer que 8 é newtons, 3 é newtons e 5 newtons. Tá? E a intensidade? Uso o teorema de Pitágoras, que está bem aqui em cima, olha. Intensidade, né? É a raiz quadrada de 8 ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado mais 5 ao quadrado, que dá aproximadamente 9,9 newtons. Então, está aí a intensidade dada em Newton, né? A partir da soma vetorial. Então, eu acredito assim que trabalhar analiticamente você tem um ganho. E é isso que pesa no eletromagnetismo, gente. Tá? O que pesa, quando você sai lá da física 3 e chega no eletromagnetismo, você tem que carregar com você uma matemática mais pesada e vai sair da ideia da geometria. Então, a gente está fazendo essa ponte aqui a partir dessa ideia. Muito bem. Produto de um escalar por um vetor. Tá? Se eu tenho um vetor e multiplico por um escalar, eu vou obter um outro vetor como resultado. Sem problema. Características do novo vetor. Direção. A mesma do vetor que está lá, né? Que é o vetor V, o vetor original.
É o vetor que eu multipliquei pelo escalar. Sentido. E aí a gente traz algo interessante. Vai ser o mesmo sentido de V se o K for positivo. E vai ser contrário de V se o K for negativo. E aqui a gente entende, né, que o sinal menos na frente de um vetor significa que é o original com sentido invertido. Tá? E essa observação eu faço lá na subtração de vetores no material, que eu não estou levando em conta aqui, né? Porque a subtração de vetores é uma soma de vetores, né? É uma composição de vetores, basta inverter o sentido do outro, e aqui eu estou reforçando que o sinal menos no vetor, não esqueçam disso, tá? O sinal menos no vetor é só inverter o sentido. Tá? De posse disso, a gente consegue resolver um bocado de problema que vem aí pela frente. Tá. E o módulo dele? O módulo do vetor, eu tiro a seta, né? Que é o vetor resultante U. Eu vou modular o K, porque eu já vi que o K pode ser positivo ou negativo. E o módulo do outro vetor, que é o V. Certo? No caso da força resultante, preste bem atenção, modificada, porque não foi assim que o Newton deixou para a gente, tá bom? A força resultante não é como a gente costuma escrever lá, né? Olha, segundo Newton, é a massa vezes a aceleração. Está errado. É uma informação errada, tá certo? Porque não foi assim. O Newton não tirou a massa de dentro da derivada. Eu posso dizer agora, né, gente, derivada. Mas, claro que para ele não era isso, né? Então, era a taxa de variação do momento linear, ou da quantidade de movimento, né? Que ele também chamava, que era como ele chamava, desculpa. Então, não precisa modular, porque até então a ideia da massa negativa, né? A gente não conhece ainda. Eu digo até então, porque de repente pode surgir aí, né? Uma nova teoria aí, e de repente aparecer lá a massa negativa. Tá bom? Mas essa ideia aqui, ela se aplica a algo que a gente vai ver na próxima aula. Você sabe me dizer qual é? É a definição do vetor campo elétrico. Porque o que é o vetor, a definição do vetor campo elétrico? A força é igual à carga vezes o vetor campo elétrico. A força elétrica é igual à carga vezes o vetor campo elétrico. Tá? Vamos nos acostumar com algo que é importantíssimo, né? Quem vai ser a fonte, nesse momento, quem vai ser a fonte de vetor campo elétrico? Fala para mim aí. Quem vai ser a fonte de vetor campo elétrico? Pode falar. No caso de um campo elétrico estático. Quem é a fonte? Será uma carga, né? É carga elétrica. Ou um corpo carregado. Um corpo carregado. Carga elétrica. Carga Fonte é elétrica. carga elétrica. Ou seja, olha só. Então, lá no caso da definição, a força, que é o resultado, né, do produto de um escalar por um vetor, tá? Se esse escalar for uma carga elétrica, significa que a fonte do vetor campo elétrico é também carga. Logo, a natureza da força é elétrica. Mas, se esse escalar for massa, é porque a fonte do campo é massa também, que é o caso do campo gravitacional. Então, a força é uma força de natureza gravitacional. Então, essa equação, ela é uma equação bem mais geral, que vem daqui, dessa ideia de eu multiplicar um escalar por um vetor. Com uma diferença, que quando eu vou para força magnética, ela vai fugir um pouco dessa ideia e vai ficar só no nível de produto. Já não é mais um produto de um escalar por um vetor. Tá?
Quando eu vou para a força magnética, já vai ser um produto de 2 vetores. Como a força obrigatoriamente é um vetor, esse produto é chamado de produto vetorial. Mas a ideia do produto continua valendo. O fato é saber quem é a fonte do campo magnético. Então, eu já estou dando aqui, né, um pontapé inicial já para a gente poder discutir lá no campo magnético, na magnetostática, como é que a gente entende aquela equação lá da força magnética. Não é muito diferente da força elétrica, não é muito diferente da força gravitacional. Então, esse estudo é essa ideia aqui, né, é uma ideia bem mais geral. O que muda lá na força magnética é que não vai ser um produto de um escalar por um vetor. Por quê? Vocês podem me dizer por quê? Que lá no campo magnético não vai ser mais um produto de um escalar por um vetor. Vai ser um produto de 2 vetores. No caso aí, porque eu teria a definição do vetor velocidade, porque só gera o campo magnético se a carga estiver em movimento, né? Então, olha só. Agora, bora olhar um pouquinho para a matemática, a tua resposta está correta, Renato. Se a gente for partir da ideia de fonte, né, a nossa carga... Não tem uma carga magnética, né? Isso, exatamente. E essa carga magnética, ela é resultante do produto da carga pela velocidade. Exatamente, é isso que o Anderson está entendendo aí. Mas por que, né? O que obriga? Tem uma coisa que obriga que ela seja desse jeito. É a força magnética. Porque a força magnética, ela vai ser perpendicular ao mesmo tempo à velocidade, ou à minha carga magnética, posso assim dizer, e ao campo magnético, né? Que já é uma característica do produto vetorial. Então, é aí que vem, né, a matemática dizendo: ei, meu filho, você só pode ser, se for desse jeito, só pode ser se for um produto vetorial, não tem jeito, entendeu? Então, isso daí são coisas que a gente vai percebendo no decorrer da experiência, né? Que a gente começa a entender dessa forma. Qual é a visão do físico? Qual seria a ideia do físico de maneira geral? É a teoria da unificação, né? Não sei se você já ouviu falar na teoria da unificação. É unificar as 4 forças do universo. Força forte, força fraca, força gravitacional, força eletromagnética. Né? Já tem a força eletrofraca, que é a unificação da força fraca com a força eletromagnética, mas a ideia é unificar as 4 forças. Então, o sonho do físico é unificar. O sonho do físico é ter algo de onde ele pode sair assim, ó, daqui eu gero tudo. Né? Então, essa que é a ideia da unificação. Então, você começa a entender que existe uma relação, né, uma relação matemática bem próxima uma da outra. E que se você começar a pensar dessa forma, fica mais fácil de você, de alguma forma, ir entendendo como é que se procede aqui, de maneira geral, a física, né, específica aqui no eletromagnetismo. Então, eu dei mais um spoiler aí, né, que foi a força magnética, mas quando a gente chegar lá, a gente vai ver com mais calma. Já deu outro spoiler aqui, produto vetorial, né? Olha só. Sabendo que a massa da partícula do exemplo 1 vai de 2 kg, determine a aceleração do corpo. Olha só. Determine a aceleração do corpo. Da segunda lei de movimento de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Isso não é verdade, né? Ou seja, essa lei ela foi modificada depois, segundo o Bassalo, pelos newtonianos. Né? Você sabe que o Bassalo ele escreveu muito sobre a história da física, ele era um professor, né, de história da física, e não foi meu professor de história da física, mas ele escreveu as crônicas da física, né, o Bassalo. Então, na verdade, segundo Newton,
está lá no princípio matemático, né? Já dentro dessa nossa realidade de cálculo, a força resultante é a taxa de variação do momento linear. É o P ponto, né? É o Uma P pergunta ponto. aqui, professor. Fale. Então, o Newton, ele não usou esse termo aceleração nos seus livros? Não usou o termo aceleração. Não tem nenhuma referência a esse vetor aceleração? Não tem nenhuma referência a esse vetor aceleração. Aonde tem uma dica de aceleração para a relevância do problema é o Galileu. O Galileu, ele começa a dar uma dica, né, a respeito dessa grandeza. Mas a aceleração não. É a taxa de variação do momento linear ou quantidade de movimento. Foi assim que o Newton deixou para a gente, né? E professor, Quem escreve dessa forma? Por que a gente escreve dessa forma? A pergunta do Limonta aí, né? Porque Não, na não é maioria porque dos escreve, não. Quem escreveu isso dessa forma? Não sei lhe dizer. Não, Segundo Bassalo, foram os newtonianos, né? Mas eu não sei dizer quem foi. Segundo o que eu li uma certa vez, quem apresenta essa primeira versão, porque Newton faz, né? Que a força vetorial é dp/dt, aquilo que tu falaste, taxa da variação da quantidade de movimento. Quem escreve com essa cara aí é D'Alembert. Exatamente isso, né? Agora, para os nossos tempos, os tempos atuais, sim. Aí ele falou taxa de variação, tá bom. Eu queria saber se, assim, na sua visão pessoal, E tá? professor Daniel? Até se algum dos colegas quiser também contribuir, é assim, o senhor está me ouvindo? considera que esse vetor... Já estou te ouvindo. O senhor considera que esse vetor a introdução desse vetor aceleração foi algo positivo para o ensino ou não, assim, ou tanto faz? Em todo caso, a aceleração existe, né? Ela existe porque ela é uma grandeza física que é dada pela variação da velocidade. Ela tem que existir por conta disso. Ela é uma grandeza física. Certo? Quando a gente vai fazer um estudo lá da parte só de movimentos, né, que é o que a gente chama de cinemática, de antemão, pelo amor de Deus, não fale mais em cinemática escalar, que não existe cinemática escalar, tá, gente? É cinemática unidimensional, tá bom? Porque a cinemática é o estudo de 3 grandezas vetoriais variando com o tempo: posição, velocidade e aceleração. Então, isso é cinemática, tá certo? Então, como essas grandezas são grandezas vetoriais, está errado de falar velocidade escalar média, não fale mais isso, tá bom? Fale módulo da velocidade escalar média, pronto. É que eu tocasse agora, Palheta, num ponto importantíssimo, cara. Que eu até brigo com alguns professores sobre... Tem cara que leciona isso, ó, cinemática escalar, velocidade escalar, aceleração escalar. Mas como, cara, que pode ser isso? Vetoriais, não é isso? Tá certo. Então, e o termo rapidez, ele está correto? Tem livro que usa rapidez. A rapidez é a velocidade com que você realiza o movimento. Corretíssimo. Corretíssimo. O fato... Professor Daniel? Diga, Aguinaldo, diga aí. Professor Daniel, você sabe que isso tudo faz parte daquelas ideias dos mitos da ciência, né? Mas isso não deixa de ser importante, tanto que nós estamos discutindo essa situação aqui, né? Mas olha, professor, faz parte da formação de vocês, né? Certo, aquela revista científica América, que é muito considerada mundialmente a nível de ciência, né? Então, eu tenho uma aqui que ela diz que Isaac Newton, né, seria o pai da física moderna. É muito interessante, né? Porque eles colocam o artigo aqui com relação à revista. E, professor, quanto à fórmula do vetor força, Newton não expressou essa fórmula, ele não deixou ela demonstrada no livro dele. E outra coisa, muitos professores e cientistas falam que o vetor força, calculado pela quantidade de movimento, ele não é o correto. O senhor tem essa informação? É verdade realmente isso? Exatamente. Foi aquilo que eu lhe falei, que foi uma discussão que teve lá quando Newton lançou os princípios matemáticos da filosofia natural, né? Porque esse conceito de força resultante a partir... porque eles não tinham a representação, né? Ele não usou a representação.
Mas a partir do momento que ele fala, quando eu tiver mais de uma força, eu uso a regra do paralelogramo, já foi. Já é. E, professor, Ah, outra já é um pergunta. vetor. Certo, é possível, dentro dessa ignorância, né, que Newton era um cara, as revistas falam que ele era um cara muito ignorante e tal, né, tratavam outros cientistas mal, dizia até que determinados cientistas tinham um cálculo que era frágil do cálculo dele, né, ele nunca admitia que alguém pudesse fazer a ciência que ele fazia, mas ele era um grande físico e um grande matemático também. Mas é possível que a segunda lei não seja dele, e sim de outro cientista? Não. É por isso que a gente tem que fazer esse estudo, né? O conhecimento, vamos falar um pouquinho. Sebastião, já te respondi a tua pergunta, tá, querido? Não, eu não esqueci, tá? Vou já te responder a pergunta. Bom, o conhecimento, ele vem evoluindo, obviamente, né? É a soma. O que foi que Newton fez? Ele sistematizou. Ele juntou. Então, e isso é genialidade, né? No meu ponto de vista, o gênio, ele não é aquele cara que sabe tudo, mas é o cara que, segundo, né, eu costumo dizer, que tem a visão além do alcance. Ele consegue enxergar, né, coisas que um Regis mortal não enxerga. Então, esse cara é o gênio. Então, o que foi que o Newton viu? O que ele tinha diante dele? Toda uma confusão de vis alguma coisa, vis outra, que vis é força, em latim, né? Quando o Newton começou a trabalhar com a ideia das forças, eram 5 forças, né? Então já existia uma discussão que era uma briga, tem lá, mais uma outra briga, né? A questão da inércia, Galileu e Descartes, René Descartes, né? E a ideia que o Newton levou à frente foi a ideia do Descartes, né? Mas ele não citou o Descartes, porque, não sei se vocês sabem, né? Existe toda uma história, né, entre França e Inglaterra. O Canal da Mancha já teve muito manchado, mas foi de sangue, né? Ali, o Canal da Mancha. Separa a França da Inglaterra. Por quê? Porque quem fundou a Inglaterra era um cara que era dono de um condado, né? Dali da França. Ele atravessou e fundou lá. Então, só que a Inglaterra, ela juntou forças com outras criaturas que estavam por lá e começou a ganhar força. Então, começou a brigar com a Inglaterra, com a França. Tanto é que existiam momentos, né? A Guerra dos 100 Anos é um exemplo disso. Então, que os ingleses pudessem isolar os franceses, eles isolavam. Mas que os franceses contribuíram e muito para o avanço, né, da ciência, isso ninguém pode negar. Mas nesse caso específico, o que eu posso te responder é o seguinte: já vinha se discutindo muitas coisas, mas o Newton sistematizou. O Newton criou termos que não existiam na época. Quando ele entende, a partir desse corolário, eu já tenho um trabalho que eu orientei nisso, o cálculo a partir da mecânica clássica, né? Claro que usando o formalismo de Leibniz, que o de Newton ninguém aguenta, né? Mas a ideia das propriedades, dos cálculos e tudo mais, o Newton foi criando aquelas coisas lá, né? Então, ele só pegou a ideia, olha, eram 5 forças. Ele foi entendendo como é que isso podia acontecer. Ele tem um pensamento a respeito da inércia muito belo, né? Que ninguém tinha tido antes. Então, ele vai fazendo e isso vai construindo. E quando ele chega nas 3 forças, né, nas 3 leis, digamos, ele forma a base filosófica do seu formalismo, da mecânica clássica, chamada formalismo newtoniano. Então, isso daí, de maneira nenhuma, tanto é que ninguém entendia, era uma confusão que existia entre o Leibniz e o René Descartes a respeito
da quantidade de movimento, da energia cinética. Eles confundiam lá as coisas, um dizia que estava certo, o outro dizia que estava certo, no final os dois estavam certos. Né? Só que um era a quantidade de movimento, que é o momento linear, e o outro é a energia cinética. Tá? MV quadrado sobre... Só para dar uma contribuição aqui. O MV ao quadrado... Só para finalizar aqui, só para finalizar. Então, ele trouxe essas informações de lá. Né? Só que ele pegou tudo que estava espalhado e montou o quebra-cabeça. Então, quando ele montou o quebra-cabeça, ele foi dando nome aos bois. Então, é bem provável que lá nesse conjunto de leis, que são as chamadas leis de movimento, né, que juntado com a lei de força da atração gravitacional, ele consegue explicar lá os princípios de conservação, que é da energia mecânica, que é do momento linear e do momento angular, e demonstrar, sem esse princípio, ele não demonstraria, né? A ideia da força central está no princípio, que essa é a ideia dele, que era a força centrípeta, tá certo? A ideia dele sempre foi a força centrípeta, né? E ele utiliza isso só como ponte, como caminho. É óbvio que ele vai, de alguma forma, trazer informações que ele já conhecia. O Newton lia muito, né? Inclusive a Bíblia. Né? Inclusive a própria Bíblia. Ele lia bastante. Então, ele traz essas informações e faz um compêndio. Né? Quer um exemplo disso? O Maxwell. O Maxwell fez isso. Pegou a lei de Gauss, né? Que é a lei de Gauss, que é do campo elétrico, pegou a lei de Ampère, modificou a lei de Ampère, pegou a lei de Faraday, né? E a própria ideia de que não existe monopólio magnético, juntou nisso e disse aqui as equações de Maxwell. Está lá a lei de Gauss, está lá a lei de Faraday, mas ele não diz, né? Aparece lá no equações de Maxwell, Faraday, Gauss, não aparece. Então, está entendendo qual é a ideia aí? A ideia, viu, Agnaldo? A ideia é que o conhecimento vai, e o cara que consegue enxergar, esse é o cara. Consegue enxergar. Beleza, professor. Muito bem colocado. Tá bom? Beleza, obrigado. Fala, Limonta. Fala rapidinho que eu tenho que responder para o Sebastião. Não, rapidinho. A grande questão entre Descartes e Leibniz era que esse MV ao quadrado não era energia cinética, naquela época era chamada de força viva, tá? Porque vai aparecer no trabalho de Lagrange o cálculo variacional deixado por Euler e aplicado na mecânica por Lagrange, aparece a função lagrangiana, mas nem Lagrange sabe que aquilo ali era energia. Só vai aparecer em 1800 com um cara chamado Coriolis, que ele vai definir isso pontualmente como sendo energia cinética, o MV ao quadrado dividido por 2 como sendo energia cinética. A vis viva, aquilo que agora tu falaste, né? A vis viva, a força viva, a gente entende que eles confundiam força com energia. Se o aluno hoje, na nossa sala de aula, que a gente vai, tá, ele ainda confunde. Imagine naquele tempo lá. Será que confundia? Então, no meu ponto de vista, o Newton ele põe uma certa ordem nessa casa. Então, o cara, quando põe a ordem, igual como o Maxwell fez. Agora, e o que foi que o Newton fez? Ele pôs a ordem na casa, estabeleceu a base filosófica, mas olhando para quem? Olhando para os astros, né? Para a força gravitacional, para as leis de Kepler. Foi isso que o Newton fez. O que é que o Maxwell vai fazer? Vai pôr a ordem na casa, no meu ponto de vista. E a partir dali, ele vai na teoria eletromagnética. Só que quando ele chega na teoria eletromagnética no vácuo, ele vê que vai faltar um termo lá. Ele volta e diz assim, é bem aqui o termo que está faltando. E cria e forja a corrente de deslocamento. Sabe por quê? Porque eu já fiz isso principalmente na minha tese de doutorado.
de desenvolver modelos, e eu vi que estava faltando uma parte, né? Então, poxa, está faltando uma parte bem que aí eu volto lá e vou analisar mais cuidadosamente, eu digo, é bem aqui que está faltando. E aquele termo surge. Tá? E a gente forja. Eu forjei termos, né, na minha tese de doutorado, né, que até então não se conhecia, que são os PSIs de segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, até de sétima ordem, mas só que em baixa frequência, que ninguém tinha feito ainda. E a gente, pelo modelo matemático, a gente elaborou a partir da ótica não linear, juntando com a ideia do Sancleito, que ele tinha criado um mecanismo para medir ondas de matéria dentro de um material cristalino. Né? Isso foi uma ideia do Sancleito. Eu elaborei o modelo e de lá a gente conseguiu explicar tudo o que tinha a respeito desse modelo. Mas eu fiz isso. Cheguei lá, opa, está faltando um termo aqui, deixa eu voltar aqui. Volto, estudo, coloco e forjo lá na frente lá os novos termos. Então, isso acontece na ciência. Isso acontece, no meu ponto de vista, aconteceu com Newton. Ele fez testes, aí depois ele fazia as experiências, ele montava as experiências dele para poder escrever essas coisas. Então, não foi do dia para a noite que ele surge com essa ideia, mas que ele pegou a ideia dos outros que vinham construindo, eu não tenho nem dúvida. E para responder a pergunta do Sebastião, é o seguinte, é só lembrando para você, né, que o Newton não colocou, obviamente, ali a representação da setinha aqui em cima. Ó. Ele não colocou essa seta, tá bom? Não colocou. Ele só disse que era pelo método do paralelogramo, se eu tivesse mais de uma aí, como a ideia de vetor evolui, né? E evolui para esse tipo de configuração, a gente está representando aqui, sem problema. E Palheta, nessa mesma tua pegada, quem desenvolve o conceito de campo gravitacional pela primeira vez? Tu tem essa noção? Esse conhecimento? Olha, implicitamente está lá dentro do princípio. Está implícito isso lá. Mas ele define G igual a F sobre M? Não, mas como eu estou te dizendo, a gente tem que ter, a gente não pode fazer a gente não pode ter um tipo de anacronismo, tá? A gente tem que enxergar aquele momento lá com as lentes de lá daquele tempo, né? Então, o que aconteceu no meu ponto de vista, né? Todos os trabalhos que foram desenvolvidos, até o formalismo lagrangiano, até o formalismo hamiltoniano, tá? Tudo que é clássico, de alguma forma, está implícito lá nos princípios matemáticos de filosofia natural. Agora, o que a gente precisa fazer, irmão? Pegar os princípios, estudar. Né? Eu estou fazendo isso já, né? Estudando para demonstrar uma ideia que nós tivemos a respeito sobre o trabalho do Newton. Né? Eu estou fazendo isso. Mas, por exemplo, tu podes... porque a forma não tem outra, né? Tu vai chegar lá, o que é o formalismo lagrangiano, né? O que é o formalismo hamiltoniano? Da mesma forma como está lá a energia cinética, está a energia potencial. O que é que o Schrödinger faz? Ele chama esses caras de operadores, está lá na equação de Schrödinger. Entendeu? Só tem um detalhe, que Schrödinger ele vai, no caso da mecânica ondulatória, ele vai trabalhar no microcosmo. Aí a energia tem que ser quantizada. Né? Diferente da energia aqui no mundo newtoniano, que é contínua. Então, eu sou do pensamento que, inclusive, tem muita gente falando, no meu ponto de vista, bobagem, né? De que o formalismo newtoniano... Muita gente não gostava do Newton, né? E eu nem recrimino essas pessoas, porque ele sabia ser odiado, não tenho nem dúvida, né? Muita gente não gostava dele. E, por conta disso, se construiu uma corrente de que, quando Einstein, da pessoa ainda fala bobagem ainda, né? A respeito do artigo do Einstein, né? Em nenhum momento, a teoria da relatividade
seja ela restrita, seja ela geral, né? Em nenhum momento elas dizem que o Newton estava errado. Ela apenas restringe, principalmente a teoria da relatividade restrita, restringe a mecânica clássica de Newton para determinadas situações. Por que eu aposto nisso? Porque existe o chamado princípio da correspondência. E o que é o princípio da correspondência? Quando eu saio, né, da mecânica relativística, aplicando lá o princípio da correspondência, eu chego aonde? Sou Isaac Newton. Quando eu saio da mecânica quântica, né, utilizando o princípio da correspondência, ou seja, quando N é infinitamente grande, que é o número quântico, né, o N, quando o N é infinitamente grande, né, eu não consigo mais ver diferença entre níveis de energia. Vocês viram lá com a professora Silvana isso, né? Os níveis já estão sobrepostos. Então é contínua, já não faz mais sentido dizer que é discreta. Então, eis aí o velho Newton chegando. Então, em nenhum momento, essas teorias quebraram, como o paradigma newtoniano quebrou com o paradigma lá do Aristóteles. Quebrou. Ele quebrou mesmo, né? Não tem assim, um caso particular, não. Não existe isso. Não existe caso particular, não. Obviamente porque as ideias de Aristóteles foram maravilhosas e deram ponto de partida para outras coisas. Mas dizer, como muita gente abre a boca, né, que para mim isso é preconceito, tá bom? Eu vejo também, enxergo isso como preconceito, porque preconceito, ele é bilateral, ele não é só unilateral, né? Não é só de um para outro, pode ser daquele outro para esse. Então, quando o pessoal constrói a ideia do mecanicismo, né? Sabe o que significa ser mecanicista? O cara que gosta de fazer conta. Será que isso não é um preconceito? Né? Então, eu gosto de fazer conta, então eu sou mecanicista. Né? Isso é preconceito. Então, em nenhum momento, como dizem os autores das ciências sociais, né? Em nenhum momento, Einstein, a teoria da física quântica de Einstein, disse que o Newton estava errado. O que foi? Disse apenas que foi restringido, né? Porque a ideia, a diferença entre a mecânica quântica e a mecânica de Newton, que a massa que a gente utiliza lá é próximo da massa do elétron. E na mecânica clássica, a massa é muito maior que a massa do elétron. Só isso faz a diferença, né? Da mecânica quântica, não a mecânica quântica relativística, tá, gente? Da mecânica quântica, a de Schrödinger, tá bom? Ela... Professor, Fala. posso fazer uma pergunta nesse contexto aí? Fala. É o seguinte, professor. Quando o Einstein faz aquele experimento lá, que o Sol desvia a trajetória da luz ali, aquilo ali, de algum modo, assim, qual o impacto que aquilo tem na teoria de Newton, assim? Não, na teoria de Newton não tem. Na teoria de Newton não tem, né? Mas assim, que causa o algum Einstein tipo de queria abalo, assim? O Einstein queria provar, agora presta atenção, não era essa a discussão entre o Galileu e o René Descartes, Galileu Galilei e René Descartes? É porque, na visão de Galileu, o movimento circular uniforme, ele é um movimento de inércia. Na visão de René Descartes, inércia é o movimento retilíneo uniforme. Mas, aumenta o raio. Né? O que era um arco, vira uma reta. Então, a grande questão lá da experiência que o Einstein acompanhou, tá? Ele acompanhou. Que ele acompanhou, o grande ponto lá é que quando a luz passava próximo a um corpo massivo, ela fazia curva. Tá certo? Ela fazia uma curva.
E aí você vai lá e diz para o seu aluno, olha, princípio da propagação retilínea da luz, né? No meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Não é isso? Então, mas compara essas distâncias monstruosas, tanto é que a partir dessa experiência que comprovou a teoria da relatividade geral, o pessoal começou a criar a ideia das lentes gravitacionais. Não sei se vocês já ouviram falar nessa teoria, né, das lentes. É muito forte, essa teoria é muito boa. Das lentes gravitacionais. Quem me explicou isso foi o Bassalo. Num simpósio, num encontro que a gente foi no Rio, e quando começaram a falar nisso, né, aí eu não perguntei lá, né, perguntei para o Bassalo pôde explicar a respeito disso. Então, houve essa contribuição, mas para grandes distâncias, né? Agora, detalhe, qual é o detalhe? O fóton, ele nunca vai se perceber fazendo curva. O fóton está todo tempo em linha reta. Olha que coisa meio estranha, né? Um paradoxo, né? Eu estou vendo a luz fazer curva, com raio monstruoso, obviamente, né? Um raio monstruoso, mas o fóton não está percebendo fazendo curva nenhuma, não. Para ele, todo tempo ele está em linha reta e com uma velocidade igual a c. Então, isso são paradoxos, né, que são discutidos e tudo mais, mas eu só queria te trazer essa informação. Foi importantíssimo, porque agora se criou uma nova teoria gravitacional, que é a teoria do espaço curvo, né, a partir da teoria da relatividade geral. O Einstein não termina essa teoria, né? É mais para frente que isso é levado em conta. E o mais importante de tudo isso, né? Vocês sabiam que tem um pessoal lá na Paraíba que trabalha na interface com teoria quântica de campos e matéria condensada, que aplicou essa equação já depois de trabalhada, obviamente, né? Pelo pessoal que veio depois do Einstein, essa mesma equação para resolver um problema, que são defeitos em cristais líquidos, porque a partir dos defeitos em cristais líquidos é que a gente consegue fazer isso que eu estou vendo aqui na tela, né? Então, essas imagens e tudo mais. Então, para você ver como o conhecimento ele vai se juntando para dar outras coisas mais interessantes, obviamente. E, para finalizar, que o Sebastião, para mim foi importante, sim, ter tirado, né, em algumas situações, lá o momento linear. O momento linear, Sebastião, é a massa vezes a velocidade. Quando eu tiro a massa de dentro da derivada, certo? Vai ficar quem? A derivada da velocidade no tempo. E a derivada da velocidade no tempo é a aceleração. Então, a comunidade científica entendeu que era importante essa grandeza aceleração para a gente poder explicar para as pessoas como é que funciona a variação da velocidade. Então, ela ganha esse status aí, nesse momento. E aí vem a aceleração da gravidade, que vem contribuir ainda mais, né? Foi uma coisa que ele ficou em aberto lá com Galileu, e assim por diante. Então, para efeitos didáticos, né, foi muito importante a massa ter saído de lá de dentro da derivada. Mas existem casos em que a massa varia. Tá certo? Então, por exemplo, tem professor que fala isso, tá? E se isso vocês já fizeram algum comentário a respeito disso, por favor, reflitam em cima disso, né? Olha, tá aqui. Então, quando eu vou ver a massa inicial, né? A massa inicial na relatividade é m0, que é a massa de repouso. Beleza, Lérica. Eu não sei se essa conversa está sendo boa ou ruim, entendeu? Mas porque vai se puxando um assunto em cima do outro, e eu entendo que a formação de vocês depende disso, né? Mas tem muita gente que diz assim, olha, está aqui, ó, vem aqui, o Newton já levou o destempero, né? Obrigado. Então, m é igual a m0 sobre raiz quadrada de 1, né? Menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, que é a massa relativística, certo? É a massa relativística. Então o pessoal vai dizer, tá aqui, olha só,
O Newton tirou a massa, disse que a massa era constante. Negativo, o Newton não tirou, né? Eu não tenho procuração do Newton, tá, gente? Mas ele não tirou a massa de dentro da derivada. Quando vai se resolver o problema, sabe de quem? Do foguete, que é de massa variável, da esteira, que é de massa variável, lá na mecânica clássica, a gente tem que deixar a massa lá dentro, tá? Da derivada. Mas, como eu te falei, para a questão didática, Sebastião, foi importante, sim, né, a gente entender a aceleração com uma grandeza que varia a velocidade de um corpo. Agora, detalhe, esse detalhe é importante. Como a velocidade é vetorial, como é que pode uma grandeza vetorial variar? Só em módulo? Não, ela pode variar em direção e sentido também. Então, aí que vem a ideia, que a gente carrega a ideia matemática, que eu penso, né, da aceleração centrípeta. Mas isso a gente pode depois conversar, tá bom? Então, bora só tocar aqui o nosso barco para frente um pouco mais. Eu sei que a galera tem que sair, né, e daqui a pouco também eu tenho que entrar em sala para dar outra aula, tá bom? Mas a gente vai continuar discutindo isso, tá? Tá, Sebastião? A gente vai continuar discutindo essas coisas, que eu acho que é muito legal, porque a gente começa a crescer também, tá? Bom, a gente achou a força resultante lá, deu isso aqui, certo? Que é igual a 2, que é a massa, vezes a aceleração. Então, se eu dividir por 2 dos dois lados da equação, né? Dividindo por 2, vai ficar 4i menos 1,5 J mais 2,5K. Então, está aqui a aceleração no SI. Nós sabemos que a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. O módulo dela, na intensidade, o módulo dela. Agora, o detalhe. A partir dessa equação aqui, ó, como a massa é constante, então não vai ter problema aqui de módulo. Eu posso aplicar diretamente lá, porque o módulo deu quanto aproximadamente da força resultante? Deu 9,9 newton, não foi? Dividido por 2, eu posso fazer direto. Eu não preciso aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Certo? Mas se você quiser aplicar, você vai ver que vai dar esse mesmo resultado. Só uma comprovação aí, tá bom? Vamos falar do produto escalar, né? O porquê do produto escalar, né? O produto escalar, ele é o pulo do gato. Produto escalar de 2 vetores. Por quê? Porque se eu tenho uma grandeza que eu consigo relacionar, né, vetor com escalar, eu consigo resolver o problema algebricamente e depois voltar lá para o campo vetorial. Então, isso é o pulo do gato. Matematicamente, se eu tenho 2 vetores, o produto escalar desses 2 vetores dá como resultado um escalar. Uma grandeza escalar, se for o caso, 2 grandezas físicas vetoriais, né? Se o θ é o ângulo entre eles, o produto escalar desses 2 vetores é dado B escalar A escalar B, ou pode ser B escalar A, porque o produto escalar é comutativo, tá bom? O produto escalar é comutativo, ao contrário do produto vetorial. Então, é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, esta é a definição do produto escalar. O importante é que quando eu multiplico escalarmente 2 vetores, eu vou obter como resultado um escalar. Tá certo? Quando eu multiplico vetorialmente 2 vetores, eu vou obter um vetor. Então, o diferencial é basicamente isso. O produto escalar também é chamado de produto interno, né? Lá na álgebra linear a gente viu isso. Tem aqui uma observação para dizer que é escalar mesmo, né? Mas o mais importante do produto escalar é quando eu trabalho assim, ó. Desse jeito. Eu tenho 2 vetores, como é que dá o resultado do produto escalar? Então, eu vou fazer o produto deles dois, né? Um escalar o outro. Só que quando eu faço, aqui tem 3 parcelas. Do outro lado também tem 3 parcelas. No final das contas, 3 vezes 3 dá 9. Eu vou ter 9 parcelas resultantes de quem? Desse produto escalar. Mas o fato é que quando eu multiplico escalarmente o I chapéu por I chapéu, é só aplicar essa equação aqui, ó. I escalar I vai ser o módulo do primeiro, que é 1,
vezes o módulo do segundo, que também é 1, e o cosseno do ângulo entre eles, que é 0. E o cosseno de 0 é 1, certo? Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, quando eu multiplico vetores unitários, mesma direção e mesmo sentido, o I com I, o J com J e o K com K, escalarmente falando, vai dar 1. E quando eu tenho produtos cruzados, vai dar 0. Por quê? Porque o ângulo entre os versores é 90 graus. Como eu tenho produto cruzado, né, jogando aqui na continha, vai dar cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Então, daquelas... Desculpa. Se 9 parcelas, né, resultante, eu vou obter só 3, porque 6 vão morrer, que são produtos cruzados, produtos escalares cruzados. E a gente chega nessa equação. Para mim, isso daqui é muito legal. A gente trabalhar o produto escalar. Por quê? Só sobrevive aquelas que estão ao longo do mesmo eixo. E isso é importante, porque quando a gente for resolver lá os problemas de eletromagnetismo, eu vou ter que geralmente fazer produto escalar dentro da integral, ou dentro da derivada. Principalmente na integral. Então, eu tenho que analisar lá, né, como é que está aquele produto escalar ali dentro. Eu tenho que levar em conta isso. Ok? Então, basta multiplicar, né? Olha só, a componente x do A, o módulo da componente x do vetor A, com o módulo da componente x do vetor B, mas, aqui, como é uma soma algébrica, eu tenho que fazer jogo de sinal, tá bom? Aqui, ó, AY vezes BY mais AZBZ. Aonde é que a gente usa isso, né, de primeira mão, né? É no trabalho de uma força. Lembre-se que a gente vai trabalhar com força elétrica. E essa força elétrica realiza trabalho, certo? Só que como ela é uma força de campo, a ideia de campo é um conceito bem mais geral. Ainda agora eu falei para o Alberto que ela está, implicitamente, ela está nos princípios. Tá? Falta alguém para chegar lá, né, e cavar para encontrar. Mas implicitamente ela está lá. Sabe por quê? Porque não poderia ser construído uma ideia de força gravitacional se não tivesse a ideia de campo. Por quê? É uma ação à distância. Então, implicitamente está lá. Né? Nem que ele fale de ação à distância, porque a ação à distância não existe. Né? A ação à distância não existe. Muito bem. Peraí, professor. Então, rapidinho, só tirar uma dúvida. O senhor estava falando nessa parte de precisar cavar, o senhor está falando tipo daquela teoria lá de que existe uma partícula elementar gravitacional? Não, né? Não é isso. Não, longe disso. Essa aí já não chega mais lá. Não, precisar cavar a ideia de campo. Campo de força. É isso que eu digo. Precisa cavar lá nos princípios a ideia de campo de força, que eu acho que encontra. Deve estar implícito em algum lugar lá. Ok. Tá bom? Sim. Trabalho de uma força. Está aqui, ó. A força. Preste bem atenção, gente. Preste bem atenção. Quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai estudar o trabalho de uma força, tá? A gente fala força dependente da distância, né? Força dependente da distância. Para se estabelecer lá o que a gente chama de teorema da energia cinética. Lá no ensino médio, a gente chama aqui na graduação de teorema trabalho-energia. A gente usa esse termo, força dependente da distância. Quando a gente vai trabalhar a ideia do torque, a gente vai trabalhar a força dependente da posição. E é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Matematicamente, a força na realização do trabalho ela vai depender de um deslocamento. Tá? E é por isso que quando você olha para o deslocamento lá da força centrípeta, ele acompanha a velocidade. Então, vai dar um ângulo de 90 graus e o trabalho da força centrípeta é 0. Tá certo? Então, a gente tem que fazer bem essa diferença.
Então, quando a gente fala força como função da distância, estou me referindo a um deslocamento. Força como função da posição, eu estou me referindo à posição da partícula. Tá? A força é que é aplicada exatamente quando ela está naquela posição. Tá? Então, eu tenho que relacionar com a posição. Eu não tenho que pensar em deslocamento. Tá bom? Então, tem uma força, né? E deslocamentos, ambos no sistema internacional, portanto, a intensidade da força em Newton, a intensidade do deslocamento em metro. Quer saber o trabalho e o ângulo entre esses dois vetores. Então, vejam, eu não vou usar diretamente aquela definição de produto escalar. Como eu tenho aqui, ó, em coordenadas retangulares, eu faço produto escalar direto, ó. Como é que eu faço produto escalar? Preste atenção, ó. 5 vezes 2 mais menos 3 vezes menos 1, que vão dar 3, né? Mais 2 vezes 0. Então, quando eu faço isso, ó, eu obtenho aqui o trabalho, a unidade no sistema internacional é Joule, uma grandeza escalar. Qual é a ideia do trabalho? A ideia é que esse trabalho, ele tem aí implicitamente quem? A força. Então, é ele que vai servir de ponte para chegar na conservação da energia mecânica. Né? É uma ponte metodológica o trabalho aí. Então, ele vai servir de ponte para chegar lá. Ou seja, é ele que relaciona o formalismo newtoniano com o princípio de conservação da energia mecânica. Então, a partir daí, né, a gente vai começar a trabalhar. E o mais interessante é que eu posso trabalhar as coisas agora de forma escalar, porque trabalhar escalar é somar algebricamente. Tá? Aí depois, quando eu for mais para frente, no caso da mecânica clássica, que eu vou lá definir o que é um sistema de forças conservativas, o que é uma força conservativa, que vai saltar quem? Um outro erro fatal nos livros didáticos. Tá? É assim. Trabalho de uma força, ou trabalho mecânico. É algo bem robótico mesmo, assim, né? É um robô, né? Que eu quero dizer. Aí depois vem energia cinética. Define-se energia cinética dessa forma. Depois vem energia potencial. Depois vem energia mecânica e sua conservação. Totalmente errada essa ideia. Totalmente errada essa ideia. Está lá no livro didático. Primeiro, por que surge a ideia da energia cinética? Porque eu estou usando o trabalho. Sem trabalho não ia soltar a energia cinética. Então, a energia cinética é algo dependente do trabalho, da força. Por que surge a energia potencial? Por conta do princípio da conservação da energia. Newton precisava, né, estabelecer, né, implicitamente, eu estou falando assim, tá? Falando de forma implícita, tá, gente? Implícita. Porque alguém está guardando a energia cinética do cara. Se está guardando em forma de que energia? Energia em potencial, que pode ser devolvido isso para o cara lá, de volta. Quem é que guarda? O sistema de forças, chamado de sistema de forças conservativas. Tá? E de que forma ela guarda? Através da energia potencial. Então, a ideia cronológica, como é colocada lá no livro didático, está totalmente errado. Porque parece que a coisa, que a energia, ou a conservação da energia, é uma consequência da energia potencial. E é exatamente o inverso. A energia potencial é uma consequência da conservação da energia mecânica. Eu estou gastando um tempinho com vocês aqui, por quê? Porque o campo elétrico, ele é conservativo, o campo elétrico de cargas, ele é conservativo. E aí, como
é copiado da mecânica clássica com eletromagnetismo, e a gente vai utilizar, eu já estou fazendo essa construção aqui, tá bom? Mas é essa a ideia, tá? Professor, sabe que também eu acho bem interessante aqui, todas as propostas que foram feitas com relação à energia, né, que é energia mecânica, energia cinética, energia potencial, esse trabalho se construiu a partir do trabalho de Newton, né? Exatamente. Então aí vem aquela pergunta, será que Newton realmente queria fazer decomposição de forças, professor, e ainda não tinha a matemática avançada para chegar até as energias? É por isso que eu digo que a gente tem que cavar lá nos princípios, né? É isso que eu estou fazendo, é esse meu trabalho. Eu não estou cavando campo, como disse o Limonte da agora. Eu estou cavando essa ideia das pontes. Eu estou cavando lá no princípio, estou estudando, né? Para poder chegar nessa... Quando eu chegar nessa conclusão, eu vou fazer um artigo, né? Vou preparar um artigo sobre isso, e fazendo essa interligação a partir do formalismo newtoniano. Beleza. Entendeu? Sim. E aí, como é que eu acho o ângulo? Olha, o trabalho eu já tenho, né? Só que para achar o ângulo, eu vou precisar do módulo da força e do módulo do deslocamento. O da força é tudo Pitágoras, né, gente? O da força é aproximadamente 6,16, o do deslocamento é 2,24. Então, eu faço isso, tá? Usando a definição, o trabalho eu já tenho. O módulo, eu acabei de determinar da força, tinha um vetor. E idem do deslocamento. Só vai faltar esse cosseno de θ aqui. Esse cosseno de θ, substituindo os valores obtidos, né, temos o cosseno de θ dá 0,942 e eu acho θ aproximadamente 19,6 graus ou 19 graus e 36 minutos de grau. Tá bom? Então eu consigo achar aí, né, a calculadora que faz essa conta, tá, gente? Não sei o que faço não, tá? É só usar aquela função inversa da calculadora. Ok? Só para a gente fechar aqui, tá, galera? Eu só vou levar até a gente perder, não diria assim perdeu, né? A gente fez uma discussão muito grande em cima das coisas que eu acho que é necessário, que faz parte da formação. Vocês são professores, né? Vocês são professores. A gente está exatamente trabalhando na formação, ajudando na formação. Quem está trabalhando na formação são vocês. A gente está só contribuindo na formação de vocês. E às vezes a gente precisa fazer esse tipo de debate. Ótimo, perfeito. Eu penso, né, na verdade, que isso vem contribuir com a formação. Então, eu só vou levar até o produto vetorial, tá bom? Eu vou parar a aula e a gente finaliza na próxima semana. Tá bom? Aí, na próxima semana, a gente já conversou o que tinha que conversar, aí já vai caminhando um pouco mais rápido. Tá bom assim? Ok? Então, até o produto vetorial aqui, tá, galera? Tranquilo, professor. Valeu, professor. Beleza. Sim. Operações vetoriais. Produto vetorial, tenho dois. A ideia é a mesma, a construção é idêntica, olha só. Só que a definição que é diferente, ó. Primeiro, quando eu multiplico vetorialmente um vetor por outro, eu tenho como resultado um vetor. Se tem um vetor, esse vetor tem que ter direção. Aquilo que eu falei ainda agora, ó. Ele é perpendicular ao plano que contém os dois vetores que eu estou multiplicando vetorialmente, certo? Essa regrinha aqui da mão direita é do giro, tá? Porque tem gente que faz uma confusão, usa direita, usa esquerda, etc, etc. Eu acho isso um complicador. O do giro, para mim, é melhor, porque o giro, a mão ela vai girar do primeiro para o segundo, né? Então, a mão tem que girar do A para o B, ó, porque aqui o produto vetorial é A vetorial B. Então, quando eu girar usando a mão direita do A para o B, o C,
vai estar para cima, que é o resultante do produto vetorial. Tá bom? Basta usar a regrinha aí da mão direita usando o giro. Agora, se eu girar ao contrário, se eu girar do B para o A, olha só. Eu vou ter um vetor que vai ter o mesmo módulo, mas vai ter a mesma direção e sentido contrário àquele primeiro resultado. Demonstrando o quê? Que o produto vetorial não é comutativo. Tá? E eu demonstro matematicamente isso como exemplo para vocês, né? A gente demonstra, não é isso? A gente demonstra matematicamente isso. Então, é um resultado para mim belíssimo, né? Obviamente, porque em cima disso se constrói a física, né? A física que a gente quer se aproximar um pouco mais dela, principalmente o eletromagnetismo, gente. Então, como é que eu acho, né? Por definição, eu acho o módulo do vetor, do produto vetorial. Multiplicando o módulo do primeiro pelo módulo do segundo pelo seno do ângulo. Tá? Inclusive tem uma questão, vou começar a falar das questões aí, eu estou te devendo essa, Sebastião, não te preocupa, a questão número 10. Mas eu vou começar a falar de algumas questões, por exemplo. Demonstrar que dois vetores são perpendiculares a um terceiro. É só fazer o produto escalar. Se der o produto escalar, se o produto escalar for zero, eu estou demonstrando que o ângulo entre eles é 90 graus. Acabou. Bem rapidinho aí, né? É uma questão que a gente está dando aí, tá? Então, são três vetores, A, B e C, se eu não me engano. Não estou lembrado agora. Aí, demonstre que o A e o B são ao mesmo tempo perpendicular ao C. O que eu vou fazer? Primeiro, o produto escalar de A com C vai dar quanto? 0, se eles forem perpendicular. Depois eu faço o produto escalar do B com C, que vai dar 0 também. Ok? Então, essa ideia aí de demonstração é direta. Tá? Ou seja, são ortogonais, né? Porque às vezes tem gente que não se entende, né? Olha, às vezes até marido e mulher são ortogonais. Se alguém disser para você assim, olha, aquele casal ali são ortogonais. O que significa isso? Que eles não se entendem, porque o ângulo entre eles é 90 graus. Se eu fizer o produto escalar, dá 0. Essa que é a ideia. É a condição de ortogonalidade, né? A gente faz isso lá na mecânica quântica. Não sei se vocês chegaram a ver para demonstrar... Esqueci agora, né? Que os operadores são hermitianos. Né? Condição de ortogonalidade, se eu não me engano, é isso. Se eu não me engano. Tá bom? Muito bem. Então, está aqui a ideia, né? Demonstrando aí que eles não são comutativos. Agora, vamos escrever uma equação, igual que nós fizemos para o produto escalar, né? Que A escalar B é a xbx mais a yby mais a zbz. Quando eu faço isso, né? Eu vou encontrar uma regrinha de produto vetorial que é importante, que na verdade vem da própria definição. Produto vetorial, I vetorial J, dá o K. Por quê? Olha, porque se eu aplicar a regra da mão direita, né, girando do I para o J, né, então está aqui o I, tá o J, o I, então se eu faço isso aqui, né, o I aqui quer dizer, se eu faço isso, ó, o polegar vai cair bem na direção do K. Como todos esses caras têm módulo 1, então, I vetorial J dá K. E se eu fizesse do J para o I? Está bem aqui, ó, em algum lugar. J vetorial I, menos K. Isso parece uma bobagemzinha, mas isso é muito importante. Olha, I vetorial J dá K, J vetorial I dá menos K. Vou girando num sentido anti-horário, ó. Olha a ordem aqui, né? IJK. IJ, se eu der a volta, dá o K. Sentido anti-horário. Cíclico anti-horário.
Então, K vetorial I dá o J. Obviamente que o I vetorial K dá o menos J. Finalmente, olha aqui, ó. J vetorial K dá o I. Então, K vetorial J dá o menos I. Então, essas regrinhas, elas são importantes para a gente trabalhar a ideia da direção e sentido quando eu tiver de fazer produto vetorial entre unitários. E isso vai acontecer. Bom? Sim, quando eu faço isso, olha só a equação que dá. Porque quando eu faço isso, o I vetorial I vai dar 0. O J vetorial J vai dar 0. Certo? E porque o seno de 0 é 0. Ó. E o K vetorial K vai dar 0 também. Então, de 9 parcelas, eu consigo matar só 3. Então, eu fico com 6 parcelas. Aí eu vou agrupar, ó, aqui tem 6 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou agrupar ao longo do mesmo eixo, colocar em evidência o I, dar esse resultado. Só que esse resultado aqui, na verdade, ele é o resultado de um determinante. O resultado de um determinante onde a primeira linha, presta atenção, IJK, tem que ser nessa ordem, tá, gente? Na segunda linha, AX, AY, AZ. Na terceira linha, BX, BY, BZ. Por quê? Porque esse é um produto vetorial de A por B. Então, eu tenho que colocar na segunda linha os módulos das componentes de quem? Primeiro do A. E na terceira e última linha, os módulos das componentes do segundo vetor, que é o B. Na primeira, os unitários. E calcula esse determinante que vai dar esse resultado aqui. Detalhe. Quando eu estou trabalhando, eu tenho que colocar eu só tenho aqui um vetor no plano, né? Como é que eu faço? Coloca 0 lá para o K. Não deixa de colocar, porque senão não vai dar certo o resultado. Aqui um exemplo, ó. O torque, né? O torque, aquilo que eu falei ainda agora para vocês. A posição, um determinado instante de uma partícula é 2i menos j, ok? Vejam que não tem o K aqui o coeficiente do K é 0, né? O módulo da componente ao longo do eixo Z é 0, tá bom? Já a força está completinha aqui, né? Nenhuma é 0. Olha só, gente. A gente tem que colocar o 0 aqui, ó. Colocou o 0. Tá? Ninguém tem K? Deixa eu tirar essa coluna aqui. Eu não estou dizendo que tem que tirar nada, né? Tem que colocar 0. Aqui só tem esse aqui, tá? Vamos fazer aqui o determinante. Aí o determinante, tem gente assim, eu só consigo fazer se eu colocar as duas colunas, repetir as duas primeiras colunas, ou então se eu repetir as duas primeiras linhas para baixo. Sem problema. Você faz do jeito que você acha que deve fazer. O importante é que você faça corretamente, né? Então, vem aqui, ó, diagonal principal, menos 2i. Ainda tem mais algum aqui? Aqui vai dar 0, olha. Não adianta nem multiplicar por esse 5, que já vai dar 0. E o K? 2 vezes menos 3 dá menos 6K. Está aqui, ó. Diagonal principal. Na diagonal secundária, ela tem que carregar o sinal menos. Estão lembrados disso? Então, está aqui, ó. Para o I está aqui, está nessas outras aqui, mas está 0, olha, na diagonal secundária. O J aqui tem 2J vezes 2. Dá 4J, chapéu. Mas como é diagonal secundária, carrego menos. Finalmente, aqui a do K, né? Olha o K. Vai ficar menos 1 vezes 5 dá menos 5K. Tá? Ficou menos. Mas como multiplico por menos, já que é a diagonal secundária, fica mais. Menos 6K com mais 5K dá menos K. E menos 2i com menos 4, menos 2J com menos 4J, dá isso aqui, ó. Acho que tem alguma coisa errada aqui nesse mundo de Avalon. Desculpa, foi mal. Menos 2i está aqui.
Menos 4J está aqui. Menos 6K com mais 5K dá menos K. Agora deu certo. O módulo, vocês sabem que o torque, né? Vocês conhecem o torque por algum outro nome? Fala para mim. Rapidinho, rápido aí. Como é conhecido o torque também, um outro nome? Os livros de ensino médio chamam de momento, né, professor? Momento de uma força, né? Momento de uma força. Que é a intensidade da força vezes o braço, não é isso? É o torque. Isso. Só que aqui a gente tem uma definição vetorial para o torque, né? Que a gente só aprende lá naquela outra, na dinâmica rotacional. Quase que não sabe. Lá na mecânica clássica, na dinâmica rotacional, né? Que nada, a gente vai definir as grandezas, né? Inclusive vai definir grandeza angular, etc. E o torque, aí, que faz a mesma a ideia da força, né? Tanto é que quando a gente vai fazer equilíbrio de um corpo extenso, a gente tem que aplicar as duas condições, né? Força da resultante igual a zero e a soma dos momentos, exatamente é isso que a gente está fazendo aqui, né? Não tem que fazer uma orientação lá para a gente fazer a soma dos momentos, né? O torque no anti-horário eu considero positivo, né? O torque no sentido horário eu considero negativo, ou vice-versa. Tudo isso é para ajustar a ideia de que o torque, ou o momento da força, são grandezas vetoriais. Só que aquilo ali a gente diminui um pouquinho lá na ideia do ensino médio, né? Mas são as condições de equilíbrio de um corpo extenso. E aqui a gente tem, né, o módulo dele, 4,6 Nm. Né? Onde é que aparece essa ideia de torque? Quando nós formos estudar, é o momento de dipolo magnético. Quando a gente vai trabalhar lá o momento de dipolo magnético, vai aparecer o torque da força magnética. Então vai entrar aqui. Nada do que a gente fez aqui não vai ser em vão, tá? A gente vai aplicar isso dentro do eletromagnetismo. Ok, galera? Ok? Sebastião. Meu querido Sebastião. Cadê o Sebastião? Tá aí? Estou aqui, professor. Eu estou com a tua dúvida do capítulo da questão 10. Meu filho, eu te prometo aí que a gente vai tirar essa dúvida logo no início da próxima aula, tá? Tá bom, eu vou tentar aqui mais um pouco e na próxima aula a gente vê aí. Gente, tem uma questãozinha lá, professor, também, que é só um sinalzinho. Um 4, é menos 4 que dá. É uma questãozinha bem tranquila. Eu acho que é a questão 17. Eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver se está aqui. Bom, eu tenho mais um tempinho aqui. Sebastião, vou já ver aqui a tua questão. Sebastião, olha só, filho. Eu vou... Porque isso aqui está lá Isso daqui está lá no material de vocês, tá bom? Vou passar aqui por enquanto, meio que rápido. Eu quero chegar na questão só para eu tirar dúvida, porque o colega aí que falou, ele apresentou uma dúvida, não é isso? E o Sebastião tinha pedido antes dele, mas eu vou um minutinho aqui só para... Os demais que quiserem, me desculpe, me perdoe também, né, pelo tempo. Se vocês quiserem, vocês estão livres aí, tá bom? Professor, eu acho que essa questão lá, acho que foi só assim um errinho de digitação mesmo, né? O senhor acabou esquecendo, eu acho, acredito que o sinal. Bem aqui. Vou chegar só aqui no Sebastião primeiro. Cadê, meu Deus do céu, usando o sistema de coordenadas? Não está aqui, está lá na apostila, olha. E professor, mas a minha dúvida é justamente nesse DA aí, professor. É no certo, DA. Olha só. O DA é o mesmo que está lá na apostila, porque lá a gente calcula, lá na apostila, a gente calcula a área da superfície esférica, não é isso?
Lá a gente calcula a área da superfície esférica, tá certo? Que vai dar quanto? 4πr ao quadrado. Vai dar 4πr ao quadrado, tá certo? Essa é a área da superfície esférica. Notem que aqui no exercício 10, é só uma coroazinha que tem, né? Eu não estou calculando toda a superfície esférica. Ok? Então, quando eu for integrar, anota aí, Sebastião, quando tu fores integrar o φ, ele vai de 0 a 2π, porque eu tenho que dar a volta completa no φ, certo? Ele vai de 0 a 2π. Professor, certo? mas assim, se o π vai de 0 a 2π, mas e o θ? Ele vai de 0 a 2π também? Não, calma aí, já ia chegar lá, eu estou no φ. Vamos para o θ agora. Para eu achar toda a área da esfera, da superfície esférica, eu integro o θ de 0 a π somente. Eu não integro de 0 para achar. Veja lá no exercício resolvido. Não é exercício resolvido, é só um exemplozinho que eu dou lá na apostila. O θ, que eu tenho que integrar seno de θ de θ, não é isso? Eu tenho que integrar seno de θ de θ, certo ou não? Eu integro de 0 a π. Certo? Professor, só um instante, qual é essa questão aí? Questão 10. Questão 10. Tá? Só que aqui, nesse problema da questão 10, eu vou integrar o θ de alfa a beta. Tá bom? Só isso. Vai integrar de alfa a beta. Certo? É que assim, quando eu estava tentando, né? Que eu nunca tinha calculado assim a área em coordenadas esféricas, né? Quando eu estava tentando, eu não consegui visualizar o seno de θ. Eu visualizei o dθ, o dφ, o r ao quadrado, mas o seno de θ eu não consegui visualizar. Eu entendi. Mas o seno de θ, ele já está lá no elemento, concorda comigo? O dA, eu até explico por que dá esse elemento de área. O dA é r quadrado, seno de r quadrado, seno de θ de θ, dφ. Porque, na verdade, esse seno de θ, ele vem lá da coordenada, o multiplicador do φ chapéu. Quando eu determino o vetor, o elemento de linha, vamos olhar para o elemento de linha em coordenadas esféricas. Como ele é? É o dr, tá certo? Dr, mais r de θ, né? R de θ. Vou voltar. É o R chapéu dr, que é elemento de linha, um vetor, né? R chapéu dr, mais θ chapéu R de θ, tá certo? Mais φ chapéu seno de θ de φ. Então, mantendo constante o raio, que é o caso aqui, eu só vou multiplicar quem? As duas outras.